meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta. Hoje para a gente falar da lição de número 2. Lição essa que traz como título o propósito dos dons espirituais. Semana passada nós falamos sobre o primeiro título desse trimestre lindo aqui, tá? Dons espirituais e ministeriais, uma lição muito boa e parece que ela veio dar continuidade ao trimestre anterior, né, que fala sobre o movimento pentecostal. Por quê, pastor? Porque a gente vai continuar falando aqui sobre as ações do Espírito Santo através dos dons espirituais. E é claro, tudo isso está inserido na teologia pentecostal, conforme nós vimos no trimestre anterior, ok? Então, queridos, é importante a gente frisar aqui que, como essa lição aqui vai dar ênfase aos dons espirituais, ele deixa bem claro aqui, logo na capa, né, que são dons espirituais e ministeriais. No trimestre anterior, na lição de número 4, nós vimos o autor mencionar 3 listas e ele apresentou para a gente essas listas conforme nós vimos lá. Pois bem, não vou trazê-las de volta aqui, mas só para a gente entender que na lição anterior, e deu dons aos homens, nós vimos essas 3 listagens sendo apresentadas por este autor que redige esta lição. E ele apresenta dons espirituais, dons ministeriais e serviços. Tá? Então ele fez aqui, trouxe para a gente essas 3 listas e relações que são importantíssimas para a gente entender, tá, o trabalho, tá, do Espírito Santo, o trabalho da igreja e o trabalho do ministério da igreja, ok? Isso é muito importante, muito importante. E a gente volta então e dá continuidade aqui o que nós já falamos várias vezes, tá? Estudos, palestras, seminário, aqui mesmo na igreja, estudo que nós levantamos tem pouco tempo, e falando sobre quem, gente? Sobre o Espírito Santo. Usando o que? A pneumatologia. Tá, o estudo, o tratado da ciência que discursa, versa, fala, menciona sobre o Espírito Santo através de quem? Das Escrituras e do que a mesma nos permite saber sobre ele. Tá? Isso é muito importante. Então, em termos de informação e de conhecimento, há bastante, né? Tem muitos até. Pastor, eu ouvi a primeira lição e eu vi o senhor falando sobre dons. Na semana passada o senhor também falou sobre dons. E hoje o senhor vai voltar a falar sobre dons. Claro, vou voltar hoje a falar sobre o propósito dos dons. Lembrando que em aulas anteriores nós também já falamos sobre esses propósitos, ok? E a gente vai voltar aqui a falar de novo. Por quê? Quanto mais informações, quanto mais conhecimento, quanto mais pauta você tiver, melhor você fará a sua apresentação, querido, lindo e perfumado professor, em sua classe. Por isso, toda a informação é válida. Pastor, vou buscar ali no pastor Lade, pode ir, mas venha para cá. Veja aqui também. Se for ver lá e não ver aqui, está errado. Tá bom? Então, meus queridos lindos e perfumados, fica aqui o convite do pastor José Francisco também. Venha conhecer a nossa página oficial EBD Adelvis, canal este voltado e focado à escola dominical da Adelvi. Amém? Mas, pastor, o que foi? Vem para cá, estou te convidando. Você pastor, você líder de departamento, você líder de departamento, vem para cá, ok? Ó, deixa o teu like, faz tua inscrição e segue o canal EBD Adelvi no YouTube também, querido. Pelo amor de Deus, né? Vem para cá. Meus lindos e perfumados diretores da EBD, obrigado mais uma vez. Deise, Ricardo, Roberto e Célia, abraço. Beijo no coração de vocês, meu estimado pastor presidente José Carlos dos Santos, muito obrigado mais uma vez. Meus congregados pejotenses, obrigado pela paciência de vocês, por estar aturando o pastor José Francisco, ok? E é claro, a toda a família Adelvi, que também convido para vir para cá, vem conhecer, vem se filiar, ok? Vem fazer parte do departamento de ensino através do canal EBD Adelvi. A lição número 2 vai falar sobre o propósito dos dons espirituais.
O nosso texto áureo aí, ele está baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 12, e diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Eu peguei uma outra linguagem aqui para dar uma comparada nessa leitura, e eu abri aqui uma outra Bíblia, né, mais atual, no capítulo 14, versículo 12, e olha o que diz aqui, ó. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, mudou um pouquinho, né? Visto que desejais dons espirituais, observou? Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, aonde ele diz aqui, sobejar, esta daqui diz, procurai progredir para a edificação da igreja. Numa linguagem mais atualizada ainda, bem atualizada, ele vai dizer para o crescimento espiritual, pelo amor de Deus. Gente, é importante demais você fazer uma leitura de um texto. É importante você ter outras Bíblias, porque essas outras Bíblias, elas acabam te dando um entendimento melhor de um texto. Então é importante que você, professor, você mesmo, aluno, tenha aí 2, 3 Bíblias de linguagem diferenciada para poder ajudar você. Principalmente ter uma na linguagem de hoje também ajuda muito, 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 muito. Mas, sinceramente, entre usar uma na linguagem entre usar uma na linguagem de hoje para uso fazê-la dentro do templo, eu prefiro usar a tradicional, ok? Prefiro usar a tradicional. Mas é importante que você tenha, tá bom? Vamos lá, então, lido aí o nosso texto áureo, a gente vai para a nossa verdade prática. E a verdade prática vai dizer que os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Coisa linda isso aqui, né? E aí a gente sai e vai para a nossa leitura diária, que a gente procura sempre dar uma ênfase muito grande à leitura diária. E graças a Deus a gente tem aí visto o quão importante a mesma tem sido para o corpo da lição. Demais da conta, tá? E a leitura diária de hoje, ela está toda ela centralizada dentro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Do capítulo 12, passando pelo 13 e o 14. Tá? Não vou ler para a gente ganhar tempo, vou deixar com vocês, mas eu vou colocar aqui uma pauta que eu fiz sobre essa leitura diária e você vai identificar que a pauta está toda centralizada nos argumentos apresentados pelo autor aqui. Vamos lá, vem comigo. Primeiro, um só corpo. Aparece aqui, igreja, um só corpo. Vamos lá. Um só corpo. Quem é esse corpo? É a igreja. Com uma diversidade de dons, todos concedidos a ela pelo Espírito Santo. Lindo demais isso aqui. Então eu já abordei aqui o 1 e o 2, para você ter ideia. Segundo, a finalidade da ação dele sobre essa igreja vista como o corpo, que é o corpo de Cristo, pelo amor de Deus, era torná-la um edifício bem ajustado. Por isso ele fala sobre edificação aqui, ok? Muito bem. Terceiro, uma igreja edificada sobre o Cristo e sobre a atuação do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Essa igreja que é edificada sobre o Cristo e sobre a atuação do Espírito Santo entenderia a finalidade de viver em unidade. Lindo demais isso aqui. Fazendo o que, pastor? Exercendo os dons amorosamente, pelo amor de Deus. Colocamos assim, exercendo os dons cedidos a ela de forma amorosa. Tá? E assim a gente vai concluir, onde ele diz que a manifestação do Espírito e sua utilidade, aí a gente termina assim, se conclui, porque a manifestação do Espírito mostra a sua utilidade. Viu como é importante?
a leitura diária. Forte demais, né? Vou nem falar mais nada sobre ela, senão a gente não sai daqui. Deixa eu ir para a nossa leitura bíblica em classe. Vem comigo, vamos lá. A mesma se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, tá? E capítulo 13. No capítulo 12 vai do versículo 8 ao 11. E no capítulo 13 apenas 2 versículos, que é o 1 e o 2. E dentro dessa leitura bíblica em classe você vai ver os dons sendo alocados, tá? E na segunda leitura você vai ver a importância que esses dons possuem em relação ao amor. Vamos lá. Porque a um pelo mesmo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, tá? E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Fechando o versículo 11 vai dizer, mas um e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente, tem que falar devagar porque senão dá ruim, a cada um como quer. Coisa linda demais, linda demais. Capítulo 3, versículos 1 e 2 vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Meu Deus. Versículo 2. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Em que se resume os dons espirituais, querido? Eu volto para a nossa leitura diária, na sexta-feira, onde o autor vai dizer, exercendo amorosamente os dons. Por que eu volto aqui? Porque eu entendo que os dons espirituais, eles foram alocados à igreja para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para dar coesão à igreja. Não é para o crente se autoexaltar, se vangloriar, não. Os dons, eles mostram o quão eu preciso de Deus na minha vida. Os dons vão dizer para mim que quanto mais usado por Deus, mais eu preciso de Deus. Quanto mais o Senhor me dar graça de ser usado por um dos dons, mais o dom exige de mim santidade, aproximação de Deus. Pelo amor de Cristo. Coisa linda isso, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vem comigo, né? Vamos para os nossos objetivos, né? A lição sempre apresenta, né, os objetivos aqui, visto como geral, e os específicos. Por isso que eu sempre falo, vamos aos objetivos da lição. Ok? Bom, no objetivo geral a gente vai ver, o autor vai dizer o seguinte, é preciso mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo. Ok? Elitizar, te tornar um super-homem, uma mega mulher maravilha, não é isso, não, querido. Os dons não veio para te tornar expert, supremo, não, o melhor de todos, força de elite, não. Ele veio para edificar, tá? E para te ensinar a importância da pregação do Evangelho. Pelo amor de Deus. Conscientizar, explicar e expor. Conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar, a gente já viu. Explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros também. Expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo, com certeza. Bom, meus queridos,
Temos aqui, antes da gente chegar na nossa introdução, a gente tem um interagindo e às vezes a gente entra, fica um tempo, às vezes a gente só olha, vê alguma coisa e passa batido. Mas na semana passada eu dei uma ênfase grande ao interagindo. Raramente eu faço isso, tá? Mas ultimamente os interagindo com o professor tem sido bastante importante. Talvez porque a gente esteja falando aqui sobre o Espírito Santo e eu gosto disso, automaticamente tudo que aparece aqui eu acho interessante, né? Mas vamos lá, eu vou seguir a fala dele aqui no Interagindo. Ele vai dizer o seguinte: o qual, olha só, qual é o propósito dos dons? Edificar, condicionar e enviar a igreja. Ou seja, levar a igreja, conduzir a igreja, tá? Ser essencial na vida da igreja. Esse é o terceiro ponto que eu vejo aqui dentro do Interagindo, utilizando-me da fala do autor, ok? Por que, pastor? Sendo assim, deve ser usado com sabedoria e santidade. Ele coloca aqui, mostrando para nós, professor, que o dom deve ser usado com sabedoria e com santidade. Além da gente entender para que ele serve, que é para edificar, condicionar e conduzir, veja bem, ele coloca aqui, deve ser usado com sabedoria e santidade. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui já prende a gente, já prende, dá vontade de ficar lá. Isso aqui é demais, deixa eu voltar. Não deve ser usado de forma interesseira, nem egoísta, pelo amor de Deus. Pastor, tem não, ninguém faz isso não, pastor, que isso? Tem não, tem gente que fica até besta, soberbo, nariz em pé, santarrão, misericórdia. Eu sei que tem servos e servas de Deus que realmente são usados por Deus, que vou te falar, irmão, são poços de humildade, tá? E quando você está bem espiritualmente, tu quer estar perto deles. Se tu está bem, não fica perto não, sai, porque o negócio vai ficar estreito do teu lado. Eu conheci vasos assim. O Senhor tirou um vaso lindo, extraordinário que a gente tinha dentro da Débora. Uma senhora de cor, pelo amor de Deus, esqueci o nome dela, gente. Que mulher era aquela? Mulher mal enxergava, né? Mas assim, era um canal de Deus lindo demais, lindo demais. Deixa eu voltar para cá, deixa eu voltar para a lição para não perder o foco. Vamos lá. Apesar de elevar a igreja, olha só, a um nível maior de espiritualidade, é por esta razão, queridos, que o cristão deve orar mais quando é usado pelos dons. Deve ler mais a Bíblia quando é um canal de Deus através dos dons. Tá? Jejuar sempre quando Deus o escolhe para ser um canal e coloca sobre ele dons. Então, isso aqui é fundamental. Ok? Deus abençoe e vamos para a nossa introdução finalmente. Bom, mas eu vou resumir toda a introdução aqui, tá, queridos? Vou resumir. Vou pegar essa introdução e vou deixá-la bem prática para vocês. Mas caso vocês queiram continuar cavando, fiquem à vontade. Tá? Eu tomei a liberdade de pegar aqui, o autor vai dizer que nesta lição a gente vai estar estudando sobre o verdadeiro propósito, tá, dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. E ali nós colocamos assim: o propósito, edificar, unir e fortalecer. Veja que está um pouco diferente do interagindo, né? No interagindo eu coloquei o quê? Eu coloquei edificar, condicionar e enviar. Aqui está edificar, unir e fortalecer, que é claro. Se a gente juntar tudo aqui, a gente não vai ficar com 3, a gente vai ficar com 6. Ok, queridos? Claro, vai ficar com 5, né? Porque o edificar está ali, aí já repetiu. Bom, então, queridos, é claro que tem muito mais, você vai achar muito mais que isso aqui. Tá? Isso aqui são apenas pontos de contatos para você entender sobre a ação do Espírito Santo. Se eu estivesse falando aqui sobre dons do Espírito Santo, literalmente dentro do material que nós temos aqui, vocês iam ficar doidos, gente. Tá? Mas vamos lá, vem comigo, vamos para o nosso tópico de número 1 da lição.
Os dons não são para elitizar o crente, não são para elitizar os crentes. Bom, antes da gente falar sobre essa questão de elitizar, ele vai colocar para a gente aqui um histórico rápido, né, da cidade de Corinto, onde essa igreja está alocada, igreja essa que foi fundada pelo apóstolo Paulo, tá? E que a ausência de Paulo, tá, fez com que essa mesma igreja entrasse em litígio dentro dela, em confusões, em brigas, uma série de coisas, uma série de práticas que a gente vai ver dentro do conteúdo da lição, que misericórdia. E era a igreja que é considerada a igreja, né, na descrição de Paulo, possuidora dos dons espirituais, pelo amor de Deus. Tá? Mas a pauta de apresentação da cidade de Corinto vai dizer que a mesma, tá, era uma cidade comercial localizada perto do mar, logo uma cidade portuária. E as cidades portuárias eram muito ricas, tá, pelo fato de ser o canal, acesso de entrada e saída de produtos de altas qualidades, adversos até. Enfim, era uma cidade riquíssima e importantíssima dentro do Império Romano. Porém, apesar de ser rica, importante, economicamente rica e importante, tá? E a igreja que Paulo fundou está dentro desta cidade, a mesma tinha um calcanhar de Aquiles. Qual, pastor? Ela era voltada à idolatria. Ou seja, o culto à idolatria dentro desta cidade era gigantesco, assustador até. Tanto é que as cartas de Paulo provam isso para a gente, corroboram com essa descrição. A gente começa a ler, a gente vai ver isso com muita clareza. Uma preocupação de Paulo em trazer a igreja para dentro da essência do evangelho verdadeiro, para que a mesma não se contaminasse, não se deixasse levar pela podridão espiritual que havia dentro daquela cidade. Gente, é assustador. Não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Mas Deus está trabalhando. Então, era uma cidade importante demais, tá? Bom, o autor diz aqui que Paulo fez a esta igreja uma visita na sua segunda viagem missionária. É claro que a gente sabe que Paulo foi soldado do Império Romano. E sendo soldado do Império Romano, Paulo conhecia praticamente toda a região da Ásia onde o Império Romano dominava. Corinto não era uma cidade desconhecida de Paulo, Paulo conhecia. Tanto é que Paulo relata na sua carta aos romanos, tá, aos crentes que estão literalmente em Roma, Paulo não estava indo lá, mas ele relata a podridão que havia dentro do Império Romano, ou seja, dentro de Roma, literalmente. E ele chama a atenção da igreja, né, a preocupação dele em querer estar lá perto da igreja para orientá-la de perto. Aqui, nesta carta aqui, Paulo vai receber a notícia de que a igreja está entrando em litígio e partidos estão surgindo dentro delas. E isso está deixando essa igreja longe da mensagem verdadeira. Tá? E aí Paulo vai escrever para elas. Mas isso aí já é um outro assunto. Foi só para a gente entender esse primeiro tópico apresentado aí no número 1. Tá? No número 1, a igreja coríntia. Bom, vamos lá, meus queridos, fiquem à vontade, cavem mais. Eu vou para o número 2. Vamos lá? Número 2. O que a gente vai ver no número 2, pastor? No número 2 a gente vai ver aqui, tomei a liberdade de fazer algumas marcações na lição. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Eu acabei de falar isso aqui praticamente. Desculpa, eu acabei de falar isso aqui praticamente. Tá? Os dons do Espírito concedidos por Deus a esta igreja tinha a finalidade de prepará-la, santificá-la. Para quê, pastor? Para o serviço da evangelização. Mas essa igreja, o autor coloca aqui,
ela tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidade sexual e etc. E é uma verdade. Uma igreja complicadíssima, complicadíssima, carnal, na visão de Paulo. Paulo a viu como dentro do Império Romano, havia carnalidade, era uma igreja carnal, era uma igreja imatura, uma igreja misturada, uma igreja problemática. Tá? Bom, e aí, quando a gente vai observar esse conteúdo aqui, o autor começa dizendo o seguinte: com este relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja de Corinto, na igreja local, não são propriamente indicadoras de seriedade espiritual e santidade. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. Parece brincadeira, mas isso aqui é sério demais. Você acha que não? Ah, meu Deus do céu. Isso aqui, tá? Isso aqui, a vida que eles levavam, o comportamento que eles tinham, parecia que eles estavam brincando com os dons espirituais. Interessante que os dons estavam ali para chamar a atenção da igreja, para santificar a igreja e separar a igreja. Só que eles não estavam conseguindo entender essa dinâmica dos dons. E aí é necessário que Paulo entre e venha orientá-los, tá, sobre essa questão da santificação, tá, e de se manterem puros diante de Deus, para que realmente os dons se tornassem, tá, uma força-tarefa extraordinária para aquela igreja. Então, por isso que Paulo escreve com muita propriedade, dizendo: quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes não, gente. Isso é uma verdade absoluta. Por quê? O que acontece nessa igreja aqui, queridos, quando ele fala aqui sobre seriedade, espiritualidade e santidade, parece que a gente vê hoje em dia essa mesma situação acontecendo. Tem gente levando dentro da casa do Senhor, tá, parece que é em brincadeira, as manifestações do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Não dá. Pelo amor de Deus, gente. Que isso. Inventam cada coisa. Jesus. Não, fica tranquilo que eu não vou falar da flechinha, nem vou falar do Hadouken, nem do martelo top, porque já passou dos limites, pelo amor de Deus. Mas que tem, gente. Tem. E observe o que eu estou falando aqui, tá? Não são, os dons não são ferramentas que vão indicar que eu levo uma vida de santidão. Os dons usados por mim não quer dizer que eu leve uma vida de santidade, que eu seja casto, puro. Não quer não. A igreja de Corinto estava toda errada e estava sendo, estava sendo usada pelos dons. E aí? Fala comigo. O que você me diz? O que tem de crente profetizando sem poder profetizar, o que tem de crente entregando revelação fora da revelação, o que tem de crente... não, pastor, isso não existe não, pastor, você está falando besteira, meu querido. Lá no Antigo Testamento já tinha, tu acha que no Novo não vai ter? Jeremias acaba de profetizar, vem um falso profeta e desprofetiza tudo que Jeremias profetizou. Não é nada disso não, Jeremias está maluco. Vai lá que tu vai se dar bem. Tu acha que não, querido? Pelo amor de Deus. Jesus, misericórdia. Tem não, né? Tem não. Vou deixar com vocês aí. Fiquem à vontade para cavar mais. Deixei pro 3, senão a gente vai ficar aqui, eu vou ficar preso. Eu já fico meio né? Já viu, né? 3. Dom não é sinal de superioridade. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Lembra da palavrinha elitizar? Pois é, tem crente que acha que porque ele é usado nos dons, ele é de elite, né? Eu sou tropa de elite. Eu sou a elite de Deus. Jesus. Se acha o xodó de Deus. Eu sou o xodó de Deus. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Se Deus tem alguém como xodó, não é tu, nem sou eu. Não. Se Deus tem alguém como xodó aqui na terra, é a igreja, querido. Não é tu não, é a igreja.
Não entra no parâmetro da igreja não para tu ver. Não se enquadra no que ele tem deixado para a igreja não para tu ver. Uma das pautas que ele enquadra a igreja é quando ele usa Pedro para dizer, diz para a igreja, e Paulo vai usar a sua fala agora direcionada para a igreja, santifica-os. Ó, pelo amor de Deus. Lembra do que ele disse para Levítico? Santificai-vos. Pois é. A mesma expressão que ele disse para Levítico, em Levítico, para Israel, ele está dizendo para a igreja, santificai-vos. Tá? Pelo amor de Deus, querido. Sede santo, porque eu sou santo. É a cobrança de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Vamos lá. Aí o cara se acha um cara, né? Bam, eu sou o tal. Tu não é ninguém. Não é nada. Vamos lá. Dom não é sinal de superioridade. Porque eu tenho dom, eu sou superior. Não. Você pode até ficar mais sério, você pode até... Não, mas não é nada disso, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos ver o que ele diz aqui com muita propriedade. Vamos lá. O dom não é símbolo de superioridade. Nós pegamos aqui, vamos transformar isso aqui numa pauta mais fácil, né? Para ficar mais compreensível, né? Vamos lá. A gente colocou assim. É resultado de graça. O dom é resultado de graça. É cedido por graça. Pegou a visão? O dom é resultado de graça, é cedido por graça, não por méritos próprios. Jamais o dom veio a você porque você merecia. Não, jamais. Ele veio a você por bondade divina, vontade de Deus, pelo amor de Cristo. Os mesmos não são garantia de espiritualidade genuína. Não adianta, porque eu sou usado nos dons que eu sou santo genuíno. Negativo. A gente viu já aqui na igreja de Corinto, a igreja de Corinto era um problema sério. Tá? Então, os mesmos não são garantia de espiritualidade divina nem de santidade absoluta. Não são, não. Tá? Você que não busca, não corra atrás, não. Mas, nós colocamos uma pautazinha ali do lado seguinte, mas ajudam a melhorar. Se edifica a mim, e se edifica a igreja, e se diz para o ímpio que Deus está presente, então, obviamente, ajuda a melhorar. Os dons ajudam a melhorar a vida espiritual e até o desenvolvimento, pelo amor de Deus, da vida se torna melhor. Ok? Então, é importante a gente saber disso, lembrando que já disse na igreja de Corinto, é um exemplo clássico para a gente. Todavia, queridos, a gente continua na pauta aqui, os dons são capacitórios. Já disse isso em aula anterior e volto a dizer aqui. Porém, não definem caráter de ninguém. Pelo amor de Deus, gente, que isso? O negócio ficou sério aqui agora. Que isso, pastor? Fala sério, pastor. Se eu sou usado em dom de profecia, então isso, meu querido, não define. Não define caráter de ninguém. O que tem de falso profeta profetizando baboseira e mentira não está no gibi, querido. O que tem de crente querendo parecer o que não é, tu está pensando o quê? Meu querido, o que tem de falácia, de enganador, não. Tem homens de Deus, eu sei disso. Tá? Tem servos de Deus que levam a coisa séria, tá? Entregam um negócio sério, tá? Vai lá no íntimo da pessoa, tá? Mas a gente sabe que tem muita enganação por aí. Ok? Vamos lá. Bom, essa aqui foi muito importante. Eu vou citar de novo. São capacitórios, porém não definem caráter de ninguém. Mas Senhor, em teu nome, está aqui, número 3, mas Senhor, em teu nome nós não expulsamos os demônios. Senhor, mas no teu nome nós não fizemos maravilhas, profetizamos. Senhor, no teu nome expulsamos demônios, etc e tal. Fizemos tantas coisas no teu nome. E aí? O cara lá da outra religião também faz milagre. O cara lá da outra religião também usa o nome de Jesus. E aí? O cara lá da outra religião também estende a mão, faz milagre, faz cura. E aí? Usa até o nome de Jesus. E aí?
Estamos dizendo nada. Então, queridos, o Senhor vai ser muito claro. Pode fazer sinal, pode fazer maravilha, pode até fazer fogo cair do céu. Mas se a vida não estiver centrada na vontade de Deus, querido, blá blá, não tem essa não. Está pensando o quê? Moisés foi escolhido por Deus, libertou o povo, caminhou com o povo pelo deserto. Na hora de falar para a rocha, ele bateu na rocha. O que é que Deus disse para ele? Por causa dessa tua atitude, tu não vai entrar na terra. Então, querido, o que tem de gente ferindo a rocha, o que tem de gente... deixa quieto, volta para cá. Vamos lá. Muitos dirão em teu nome, profetizamos, expulsamos demônios, até maravilhas foram feitas em teu nome. E aí Jesus vai Jesus vai dizer o seguinte: e daí, queridos? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É isso aí que o elemento vai ouvir, né? Bom, vamos lá, queridos, lindos e perfumados, vamos para o tópico de número 2. Quanto tempo eu levei? 36 minutos. Tópico de número 2, vamos lá, edificando a si mesmo e aos outros. Aqui nós temos 3 pontos importantes. O primeiro, edificando a si mesmo. O segundo, edificando os outros. E o terceiro, edificando até os não crentes. Gente, você vai ser aqui com muita calma. Tá? Edificar a si mesmo. O autor coloca aqui, tá? O falar em línguas estranhas, o falar em língua estranha, é visto pelo apóstolo como o fator principal na edificação individual de cada crente. Pega isso aqui é importante. Então, falar em língua, e aquele que fala em língua edifica-se a si próprio, ok? E ele vai continuando colocando para a gente o seguinte: no conceito dele, no conceito de Paulo, era uma busca particular que o elemento deveria fazer. Para quê? Visto como devoção e estímulo quando esse elemento falava em línguas estranhas com Deus. Então, quando você fala em línguas estranhas com Deus, ou quando você fala em línguas com Deus, tá? A pauta que Paulo coloca para nós aqui é a mesma. Ela mostra devoção e mostra também um estímulo em você continuar com essa intimidade, ok? Então isso aqui é muito importante, estão pautados aqui, o autor coloca para a gente, tá? Inclusive ele coloca aqui, ó, isto não significa que os apóstolos dos gentios proibiu falar de línguas publicamente. Isso aqui também é uma outra pauta que precisa ser muito bem observada, tá? O autor coloca até no final aqui, ele coloca o seguinte: falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então observe, eu tenho aqui o primeiro, falar em línguas edifica a si mesmo. O segundo, Paulo não proíbe os crentes de falar em língua na presença dos outros. Não proíbe. Só que quando Paulo está vendo que havia, praticamente, possivelmente, todo mundo ali falava. Ele, olha só, gente, quando todo mundo começar a falar, só vamos colocar em ordem aqui o negócio. Falem no máximo 2 ou 3. Quando houver 3 falando, tá, que haja interpretação. E um se cale e se espere acontecer. Ou seja, dá para todo mundo falar em línguas estranhas? Dá. Tá? Mas é preciso que você tenha discernimento, que você fique ligado para saber o que realmente está acontecendo. Então essa era a visão de Paulo, era o conceito de Paulo, era o ensinamento de Paulo: ordem e decência, nada de bagunça, tá? Nada de bagunça, tá? Isso aí é importante, ok? Então, pastor, se eu estou no meio de um monte de pessoas que não são cristãos e de repente eu senti a graça e comecei a falar em línguas, eu estou em pecado, é escândalo? Não está. Se Deus quiser te usar, é claro que a gente precisa partir por princípio da decência e por princípio da decência e da ordem. Se eu sair disso, vira bagunça, não é? Mas se eu estou dentro do princípio, cruzadas evangelísticas, pastor, não posso falar em língua, eu estou pregando, estou sentindo aqui a graça, querido. Eu não vou te proibir, Paulo não te proíbe, nem a Bíblia te proíbe. Agora,
Se você acha que deve falar, você fala. Se você acha que não, não fala. Segura a tua onda. Ok? Muito bem. Ah, pastor, mas eu não consigo não. Calma aí. O Espírito Santo não leva ninguém ao descontrole. Tá? Você pode ter certeza. Pode estar sendo usado da maneira que for. Entendeu? O Espírito Santo não tira a tua consciência. Ele não tira. Ok? Você pode estar sentindo impulsos, tá, vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de rasgar em línguas estranhas, mas você está consciente. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Então, querido, o teu espírito é sujeito a você. Você pode controlar ele. Fica quietinho aí, cara. Tá? Fica quietinho aí. Bom, se vai causar um escândalo, segura a onda. Segura a onda. Vigia. Ok? Vamos lá. Edificando os outros. Tá? Aqui, edificar os outros, gente. Bom, para edificar os outros, eu preciso entender o seguinte. Edificar os outros, nós colocamos assim. Os demais dons são importantíssimos. Eu fiz aqui uma relação de dons que podem ser utilizados como agente de edificação de outros. Por exemplo, a profecia. Tá? A sabedoria, a ciência, interpretações de línguas. Tá? Veja comigo, fé, curas e o discernimento de espírito. Vamos lá? Vamos falar de novo, né? Profecia, sabedoria, ciência, fé, curas, discernimento de espírito e interpretações de línguas. 7 dons aqui podem ser utilizados como agentes de edificação do outro. Pastor? Exatamente. Pastor, mas desses aí, qual que me edifica? O falar em línguas. Somente o falar em línguas me edifica? Interpretações de línguas também edifica. Ok? A fé também te edifica. Simples assim. Então aqui dentro eu posso colocar como dons que edificam a mim e a igreja ao mesmo tempo. A mim eu tenho variedade de línguas, eu tenho a fé e eu tenho a interpretações das línguas. Tá? Esses edificam a mim. Edificam a mim. Principalmente falar em línguas edifica a mim. Não edifica o meu irmão, não. Edifica a mim. O falar em línguas em mim mostra para o meu irmão que Deus está comigo, que eu estou conversando com Deus, que há uma intimidade entre eu e Deus. Ele não está sendo edificado. Mas, quando este dom de falar em línguas é transformado em profecia, aí sim eu vou estar edificando, meu irmão. Para que serve a profecia? A profecia serve para exortar, consolar e edificar. Pegou? Consolar, exortar e edificar. Através da profecia, eu transmito consolação de Deus, exortação de Deus e edificação de Deus para o outro. E o outro, por sua vez, para mim. Ok? Muito bem. Então vamos lá, dando continuidade. Nós temos aqui então 7 dons alocados como dons que servem de edificação para a igreja. Ok? Muito bem. Estes 7 dons estão mais focados à edificação da igreja, no caso aqui, do outro, você. Ok? Vamos para o número 3. Edificando até os não crentes. Gente, essa parte aqui é muito importante, requer muita atenção, tá? Do amado, querido e perfumado professor. Por quê, pastor? Vamos lá. Importante. Isso aqui é muito importante. Vou colocar uma pauta aqui para vocês. Os dons, quando manifestos na presença dos não crentes, pega isso aqui. Os dons, quando manifestam na presença dos não crentes, servem para mostrar o agir de Deus, fazê-los entender que Deus está no ambiente, ok? A manifestação dos dons aqui, quando na presença de não crentes,
vem com a finalidade de mostrar que Deus está no ambiente e que automaticamente os elementos estão sendo ali usados por Ele. Então, o não crente precisa entender que Deus está trabalhando, ok? Então, essa linguagem de ficar nos não crentes pode ser colocada nesse sentido. Vamos dar continuidade. Por esta razão, Paulo orienta o cuidado, a decência, para não haver escândalos. Pois é. Tá vendo? Por quê? Houve uma manifestação e todo mundo começou a falar em línguas, outro ali começou a profetizar, outro ali começou a interpretar, outro ali começou a entregar visão e revelação. Calma aí, querido. Tudo no seu tempo. Tudo na sua ordem. Uma das coisas que o Espírito Santo quer é que você entenda que ele está operando no ambiente, que o ímpio perceba isso, tá? Que ele está operando no ambiente, mas com ordem e decência. Se de repente 30 falam em línguas, 2 está profetizando, outro lá está interpretando língua e outro está entregando, virou uma confusão. É a igreja de Corinto, virou a igreja de Corinto. É mais ou menos como a gente vê no monte, né? É mais ou menos como acontece no monte, gente. Eu gosto de monte, tá? Não estou falando mal nem criticando o monte, mas acontece. Quer ver? É claro que ali é assim. Cada um está na sua rodinha, cada um está no seu grupo. Tá? Então, não tem nada a ver. Tá? O grupo A está aqui, o grupo B está ali, o grupo C está ali. Não está dentro da igreja, no mesmo ambiente, fechado, esses grupinhos. Eles estão separados, cada um de uma igreja. Então, mas você pode observar que aqui tem mistérios, ali tem mistérios, ali tem mistérios, ali tem profecia, ali, entendeu? Você vê isso com muita clareza nos montes. É claro que a gente sabe que nos montes a gente vai ver os grupinhos separados. Mas também, se não vigiar, queridos, se não vigiar o negócio fica estreito. Tá? Então eu trouxe só esse exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia de como é, né? O monte, por exemplo, exemplifica para a gente melhor. Só que no monte a gente vê que está todo mundo separado. A gente não pode trazer tudo aquilo e dentro de uma igreja colocar esses movimentos todos ao mesmo tempo, porque isso gera escândalo, causa confusão, ninguém entende nada, ninguém sabe o que está acontecendo, fica um negócio estranho, ninguém é edificado, ninguém é consolado, ninguém é exortado. Não. Tudo com ordem e decência, então espera a tua vez. Tá? Eu sempre falo, eu sempre digo isso aqui. Tá? Isso é muito importante. Por exemplo, quando eu estou fazendo uso disso aqui, tá? Estou lendo, interpretando e aplicando, eu estou profetizando literalmente a palavra do Senhor. Até porque o conteúdo que me é cedido aqui dentro, Deus vai me dar através de inspiração. A pregação é uma inspiração que vem de Deus. E por sua vez, no momento que isso acontece, eu estou profetizando a igreja baseado na palavra, dentro da inspiração que o Espírito Santo está me dando. Então eu estou profetizando a igreja. No momento em que eu estiver fazendo isso, debaixo da graça, da unção e do poder de Deus, não interpele para profetizar verbalmente. Se está errado, quem faz isso está errado. Não adianta. O pregador está debaixo da unção, está debaixo da graça, está cheio de Deus, está pregando na igreja, levanta um vaso, quietinho, espera a tua vez. Quando ele terminar de profetizar, você profetiza. Então é isso que Paulo está dizendo, cada um espere a sua vez, querido. Tá? Não adianta dentro de uma igreja ter 3, 5 pessoas profetizando verbalmente, porquanto eu digo assim para tu, o outro diz assim, já a minha paz e a minha graça, o outro já está dizendo, não, é meu filho amado, querido. Não, é confusão, não faz isso. Tá bom? Então, é importante a gente falar sobre os dons por causa disso. Ok, queridos? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui esse número 3, né? Até os não crentes. O que pode causar escândalo, pastor? Vamos lá. Descontrole, emocionalismo, meninice dentro da igreja. A igreja de Corinto vivia as 3 áreas aqui. Descontrole, faziam tudo desordenado, tá? O emocionalismo os conduzia, tanto é que a gente vai ver isso nos grupos, né, que se alocam dentro da igreja,
são levados pelo emocionalismo de cada um dos pregadores. Meu Deus do céu. E meninice, Paulo vai tratá-los como crianças, dizendo que eles não são dignos de comer uma comida forte, porque não têm condições. Não mereciam, não estavam em condições, porque estavam agindo como meninos, como crianças. E então era preciso leitinho, né? Tomar leitinho. Toma leite, querido. Tá bom? Mingauzinho para crescer sadia. Não é? Vai dar um mocotó pro cara desse, cara não vai dar ruim. Quer dizer, vai dar ruim, né? Então, queridos, vamos lá. Professores lindos, fiquem à vontade. Deixa eu ir para o tópico de número 3. Bom, o tópico de número 3 da lição fala o seguinte: edificar todo o corpo de Cristo. Claro, poxa. Os dons na igreja. Número 2. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Vamos lá. 3. Dispenseiro dos dons. Gente, me perdoem. Mestre que escreveu essa revista, o senhor vai me perdoar, mas esse número 2 aí ficou meio estranho, né? Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Bom, deixa quieto. Vamos lá, meus queridos, os dons da igreja. Bom, o apóstolo coloca aqui a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e 14, para falar dos dons, tá, alocados dentro das duas cartas, a qual o próprio Paulo vai dar uma atenção maior, ok? E ele vai falar justamente a respeito dos dons usados pela igreja. Quando ele fala sobre isso, ele mostra a importância dos dons, tá? A importância dos dons, a forma como eles deveriam serem utilizados. Ele coloca em evidência que deveriam serem utilizados com amor. Gente, a gente lembra aqui da leitura diária, exceder amorosamente os dons, exercer amorosamente os dons. Tá? É isso aqui que o autor coloca aqui pra gente. Tá? São utilizados com amor. Todo o corpo de Cristo é edificado conforme diz Thomas Hoover. Olha o que ele diz aqui. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Os dons, de fato, né? Os dons são essenciais, tá? Ó, o que ele coloca aqui. Espirituais são essenciais na vida espiritual para que o mesmo venha a alcançar o seu propósito. Ok? Então, queridos, os dons na igreja, eles possuem propósito. Eu volto aqui a falar dentro dessa área, porque o autor coloca aqui edificar todo o corpo. Então, os dons na igreja, eles estão pautados na edificação, na união, tá? E no amor. Então, é muito importante a gente entender isso aqui. Ok? Então, o autor fala aqui, edificar o corpo, cumprir o propósito, trabalhar com amor. Fechou? Fiquem à vontade, continue. Vamos por 2, os sábios arquitetos. O autor vai dizer que Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Claro que a igreja é o edifício de Deus, a gente já viu aqui. Tá? Os ministros sábios arquitetos. O fundamento. Gente, olha só. Meus queridos, lindos e perfumados professores, eu vou deixar esse número 2 aqui para vocês. Confesso que vou. Não vou entrar nesse mérito aqui não, porque eu vou falar muita coisa aqui que não vai ficar legal. Não vai não. Não vai não. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Não vou nem falar nada. Deixa eu ficar quieto aqui. Deixa aí pro número 3. Não vou não.
Pelo amor de Deus, gente. Dispenseiros dos dons. Quem são os dispenseiros dos dons, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons. Ele usou a figura de dispenseiros, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança no patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Uau, uau, uau. Dispenseiros. O homem da dispensa. O homem que controla a dispensa. Quem controla a dispensa, controla tudo que está dentro dela. Administra tudo que está dentro dela. E o Senhor tem dado graça a homens para fazerem esse papel. E aqui a gente pega a fala do autor. O responsável pela dispensa do seu patrão tinha o direito, tanto do patrão quanto da sua própria casa, tem o direito de tirar da dispensa aquilo que vai lhe servir de alimento e ao mesmo tempo para distribuir a quem precisa. Isso é importante demais. Então, dentro dessa visão de distribuição, a gente pega o dispenseiro aqui como elemento que leva o alimento para aqueles que precisam. Amém? Então, todos os pregoeiros, todos aqueles que fazem da palavra do Senhor, todos aqueles que usam de sabedoria, de ciência e de profecia através do livro sagrado, são dispenseiros para levarem a outros aquilo que Deus tem colocado em suas vidas. Meus queridos, eu quero fechar essa lição aqui hoje, tá? Eu quero fechar com vocês, concluindo que a Igreja de Jesus Cristo tem como missão cumprir, proclamar o Evangelho em um mundo hostil, tá? E essa tarefa que foi alocada à Igreja foi ao mesmo tempo que Jesus coloca essa tarefa sobre a Igreja, ele por si só nos envia o Espírito Santo e o mesmo vem como capacitador, vem como ajudador para que a Igreja continue o papel da evangelização. Então, qual é a finalidade, qual é o propósito dos dons, literalmente, pastor? Ajudar a Igreja, condicionar a Igreja, unir a Igreja, fazer a Igreja agir com amor, não se autoproclamar detentora suprema, não, porque o supremo na Igreja é Deus, nós somos o corpo, Cristo é o cabeça, quem é o supremo na igreja é Cristo, eu preciso entender isso, ok? Então, meus amados, lindos e perfumados, sejam vocês usados por Deus. Eu trouxe uma pauta simples hoje, muito simples, tá? Eu acredito que dá para se usar algumas coisas aí sim, para ajudar vocês na elaboração das aulas, com certeza, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. Beijo no coração de vocês e que Deus abençoe a todos. Vem aqui, deixe seu like, faça sua inscrição, vem pra cá, vem conosco. Hasta la vista, baby.